Hello, hello, iluminados do signo de Libra. Bem-vindos ao Magnificently Tarot. Estamos aqui hoje com sua leitura atemporal. É uma leitura onde ela vai descrever o seu momento atual, tá? Conectou com o vídeo, tem uma mensagem aqui para você. Já agradeço a todas aquelas pessoas que se inscreverem no canal, que deixarem aqui o seu curtiu para mim, tá? Aquelas pessoas que realmente gostarem da leitura, deixa aquela estrelinha lá, manda a estrelinha, que eu adoro a estrelinha, gente. Para que eu saiba que esse trabalho está fazendo diferença na vida de alguém, tá? Pois bem, o que não atender ao seu momento atual, o que não se conectar a você, deixa passar. É muita gente aqui envolvido, pega outro vídeo aí que às vezes você se conecta, tá bom? E tá tudo certo. Vamos lá, sem mais delongas, estamos aqui. Complicado, né, gente? Olha aqui. Vocês, librianos, me mostra aqui que vocês estão no momento atual onde vocês estão olhando muito para as coisas difíceis que vocês passaram, sabe? Pode ser até alguém que aí tá sofrendo uma fase de luto na família, perdeu alguém, tá sofrendo ainda aquele processo do luto, aquela fase que você fala, sente falta da pessoa. E aqui pode ser também você olhando por todas as dificuldades, né, que você tem enfrentado, tanto que a vida está sendo difícil. E aqui o alerta é o seguinte: é momento de você olhar pelo que você conquistou, o que você tem, tá? Vamos lá, vamos começar pelo mais difícil. Perdi um familiar na minha família. Eu sei o quanto que isso dói na gente, o tanto que se move, né? As primeiras celebrações, o tanto que se envolve a gente. Mas também tem que pensar que nós aqui na Terra, nós não estamos aqui para viver para o resto da vida. E que quando a nossa jornada termina, nós temos que ir embora. Independente de estarmos velhos, jovens, saudáveis ou não, é momento de ir, a decisão não é nossa. E eu até acho que, até nos casos mais drásticos, onde as pessoas são envolvidas em acidentes ou elas vêm a perder a vida em razão uma questão externa, isso também está na sua programação, tá? De desencarne. Nada vem assim aleatório, não. Tudo tem um propósito. Às vezes a pessoa se comprometeu a passar por aquilo para ela poder evoluir alguma coisa no espírito de alguma vida passada. Eu não vou entrar muito nesse campo, porque eu não sei até onde vocês aceitam isso, tá? Mas tem várias questões que nós não conhecemos. A gente não conhece 100% do que nós temos que pagar, do que nós nos comprometemos a evoluir nessa vida. Então, assim, não é fácil, é um processo doloroso, sim, mas tem que ver o que tá. Aí olha para uma questão. Perdi uma situação, uma pessoa. Tá, mas olha o que eu aprendi, olha o que eu tenho aqui, olha o que essa pessoa me agregou, olha o que eu tenho agora de bagagem para poder viver a minha vida. É isso que é preciso ser feito. Você precisa atravessar a ponte, tá? Eu sei que é difícil, estão aí às vezes até melancólicos. Para quem não teve nenhuma perda, é você às vezes olhando para um passado, para uma situação anterior, ou você se comparando com os outros e achando que você não está colhendo muito frutos da sua própria vida. Eu acho que a maior depressão atual, pessoal, é quando as pessoas se comparam. Olham lá filtros e filtros na internet, pessoas postando carros, milhões de dinheiro, e vocês esquecem de ter a consciência de que muita gente vive de marketing. E o marketing pessoal hoje, ele é muito mais forte até que algumas empresas, como Louis Vuitton. Antigamente a ostentação ficava só com as grandes marcas, né? Era a ostentação da Prada, não sei o que lá. Nas propagandas, hoje em dia, quantas pessoas tem objetos de ostentação, carros aí importados, caríssimos, que eles postam na internet, casas que não são deles, né? Ou muitas vezes as pessoas que têm essa legitimidade, que têm a posse de algum bem muito caro, eles são patrocinados para elevar a marca. Então, entenda que o seu processo é diferente, tá? E quanta gente aí às vezes precisa de entrar no financiamento, endividamento, não tem onde cair morto mais, então, porque quer mostrar que tem as coisas. Então, não se baseie pelos outros. Essa é a grande depressão do século e que vai levar muita gente pro buraco. Achar que o outro tá melhor que você. Você é a melhor versão de você mesmo. E aqui olha muito disso também. Você não ficar se punindo, falando, eu podia ter sido diferente. Não. Olha o tanto que você cresceu, o que você conquistou, o que de bom você fez com o pouco que você tinha, com os recursos que você tinha. É isso aí, a vida é isso, faz parte. E você também não sabe quais são as programações mentais que você fez para você estar nessa situação. Porque muitas vezes a gente está aí apegado com algumas restrições que a gente acha que é a nossa falha dessa vida e não, na verdade, é uma programação que você se colocou, um comprometimento que vem de uma outra vida passada. Então, procure assistência aí se você acha que as coisas que você está fazendo tudo
que é necessário ser feito e não está tendo resultado, procure ajuda. E comece a olhar aí com olhos diferentes para as coisas que você pode fazer, tá? Olha aí que conselho grande, né? De olhar para si mesmo e ficar grato com o que você tem. E aí, o que tem agora aqui nessa fase de vida é vocês aí descobrindo que vocês são realmente capazes de criar algo novo, de construir ou trabalhar em algum projeto que já está em andamento. Eu vejo vocês assim, apesar dessa melancolia, vocês estão dando duro, sim. Por isso, estou falando para você reconhecer até onde você chegou. Vocês estão trabalhando firmes e fortes, estão aí tentando crescer, né? Trabalhando duro para isso. Entendam que tudo leva tempo. Esse entusiasmo é muito positivo e vem, mas ele ainda vem com uma energia de um pajem. O que significa que vocês ainda não estão completos, vocês ainda conseguem aí agregar a energia de um rei, uma rainha para vocês. O que significa isso, Ana? Significa que falta um pouco mais de aprendizado. Às vezes pode faltar um pouco mais de uma visão total da situação, do que vocês estão passando, para que vocês possam estruturar e possam reinar de uma maneira a vocês poderem estruturar o crescimento de vocês, tá? O pajem no tarô, ele é tido aquele cara que trabalha duro, mas ele é mandado, alguém que recebe ordens, cumpre ordens, ele executa com muita dedicação, inclusive esse pajem de paus. O de paus é aquele que diz obstinado, aquele workaholic, pessoa que só pensa em trabalho e que fala, o patrão falou, faz assim, limpa isso aqui, ele limpa e deixa brilhando, branco o negócio, sabe aquela coisa louca? Ou fazer um trabalho, você escreve 10 páginas, a pessoa escreveu 50. É nesse nível, tá, gente? Nesse nível. Ele é muito dedicado. Só que uma coisa é você se dedicar. Aí eu, tipo, olha aqui, vamos analisar a situação. Um rei, ele tem a visão do geral. Então, um rei entende que o feito é melhor do que o bem feito. Então, ele precisa que várias formiguinhas vão lá, façam as coisas pequenininhas para ele. No final, ele tem um resultado total do que ele queria. O pajem não, ele acha que o pequenininho que ele tem que fazer tem que ser feito a mais. Então, ele gasta um tempo, às vezes, desnecessário, se dedicando a uma coisa que ele podia ter feito só o básico. O básico era o suficiente para aquilo. Ele não precisava de ter gastado tanto tempo querendo fazer a mais. Tá? Então, assim, às vezes ele despende energia com uma coisa que ele tá obcecado e esquece que ele tem que fazer outras coisas para ele crescer, que ele não precisa só daquilo. Exemplo simples. Dia de faxina na casa. Você tem que fazer o quê? Limpar o banheiro, a cozinha, organizar, lavar roupa, parar, papapum. Se você se dedica só a ficar esfregando o banheiro para ele ficar limpíssimo, aí você passa lá amanhã e metade da tarde limpando o seu banheiro. Você acha que você tem tempo para poder fazer as outras atividades de maneira equilibrada, como limpar a cozinha, lavar, passar e tudo? Você tem tempo para isso tudo? Não tem. Porque você gastou tempo demais limpando o banheiro. Então você vai precisar de mais horas de um outro dia para concluir o trabalho que era para ser feito em um dia só. Então, essa é a minha orientação com relação a esse pajem. É a sua ingenuidade de tomar um foco por energia demais em uma coisa só, sendo que você, se você manter, vai lá, foi lá no banheiro, esfregou o que tinha, tava mais sujo, deu aquela limpada, pulou pra cozinha, limpou a cozinha e deixou tudo organizado, não é melhor você ter a casa toda limpa do que só ter um cômodo limpo? Reflita. Aí você leva esse pequeno exemplo que eu te dei para o seu trabalho, para o seu relacionamento, para sua criação com os filhos, até para o tempo de qualidade que você acha que você despende, acrescentando alguma coisa na sua vida, como atividade simples, como ir à academia, como ler um livro ou estudar, tá? Como que você está organizando essas questões? Não está faltando um pouco de maturidade, um pouco de administração de tempo? Até porque você está focado com coisas que não deram muito certo? Tá? E aí, o que tá precisando mais agora é você fazer o quê? Para aquelas pessoas que estão precisando de melhorar as condições de trabalho, ou faltando você ser mais parceiro, né? Trabalhar em time aqui, você precisa de ajuda, precisa de alguém, você precisa de ter alianças, pessoas que têm o mesmo pensamento aqui condizente com os seus objetivos. Então, exemplo, tá na dieta, tá fazendo academia. O porquê que você vai manter os seus encontros com o seu amigo que só gosta de fazer churrasco, que só gosta de beber final de semana? Você fala, opa, peraí, esse ambiente aqui não me ajuda, então não vou naquele ambiente. Então, vai ter que ter uma escolha melhor das suas parcerias. Ah, eu quero desenvolver agora, esse ano eu vou juntar minha reserva de emergência, eu vou sair das minhas dívidas.
O que carga d'água você vai ficar seguindo gente que gasta dinheiro o tempo todo? Ou por que você vai ficar indo no shopping porque sua amiga chamou você pra ir no shopping pra gastar dinheiro pra chegar lá e você cair em tentação? Você peca pela falta, porque você olha, mas eu não tenho isso. Mas você não olha que o seu projeto é muito maior que isso. Que amanhã você vai desfrutar de muito mais. E que você não é a sua amiga que tá comprando uma bolsa ou alguma coisa no shopping. Que tá gastando dinheiro desnecessário. Tem que ter foco. Então vai ter que escolher melhor as suas parcerias. Vai ter que se alinhar com pessoas que têm a ver com os seus próprios projetos. É quase que aquela história, né? Casal entra com casal, solteiro entra com solteiro. Você, minha senhora aí, casada, vai gostar que seu marido começa a andar aí com os caras que tá solteiro, que vai pras baladas, que vai, como se diz, vai paquerar as meninas novinhas. A senhora vai ficar satisfeita, ou o senhor ficar satisfeito se a sua mulher fizer isso? Não vai. Então, assim, observe os lugares que você está frequentando. Isso vale para tudo, gente. De um simples gasto financeiro até a sua vida amorosa. É você saber escolher as suas parcerias. E aqui me mostra que esse processo aqui de superação vai ser uma luta muito grande para você. Você vai entrar em conflito aí, uma hora vai estar positivo, falando, não, é isso que eu quero, eu sei organizar minha vida. E em um outro momento você vai falar, não, vai ter muitos conflitos internos aqui. E, inclusive, muitas pessoas tentando te puxar para a ideia delas, de falar, não, você tá errado, isso aí que você tá fazendo não tá certo. Muitas críticas poderão vir até você e até tomar cuidado aí para não ficar brigando com os outros, querendo provar quem é que tá certo. Eu tomando uma água aqui, respirando fundo, para você não tem que provar nada para ninguém. Só tem que provar para si mesmo, tanto que você é capaz de poder organizar a sua vida e seguir em frente. E eu acho que essa luta aqui, que tá para vocês no 5 de paus, é um conflito interno muito grande. Principalmente que ele veio assim no topo da situação, é você às vezes lutando sem saber muito bem o que ficar firme. Você vai ter que ter um posicionamento muito forte aqui para poder passar dessa fase. E aqui, como resultado dessa situação, nós temos vocês aí construindo um futuro. Mas com base em tudo que você aprendeu com o seu passado, tá? O seu aprendizado dessa fase é que vai estruturar o seu futuro, que vai ser a chave para você superar isso. Então, aqui me mostra que vocês já passaram por isso antes, tá? Esse 5, olha aqui, tem um 5, 5 e um 6. Já passaram por essa fase, você sabe como sair dessa situação, porque ela já foi vivenciada para você antes. Então, baseado nessa última vez, como você superou da última vez que você se encontrou nessa situação, olhando muito para o que você não tinha conseguido, conquistado na vida? Você já passou por isso antes. Não é nada novo, você consegue fazer isso de novo. Você sabe exatamente o que fazer, você sabe exatamente quais são os passos que você precisa tomar e o que você vai enfrentar no caminho. Não é nada novo para você. Já foi feito antes e você consegue fazer de novo. É preciso olhar para isso com cuidado. Você já sabe os erros que você cometeu lá atrás. E aí, nesse momento, sim, é hora de olhar para trás como aprendizado. Tipo, ó, eu passei por essa situação anos atrás. Aí eu fiz isso, aquilo, isso e aquilo. Isso deu certo, aquilo não deu certo. Então, vamos fazer agora, vamos pelo caminho estreito, pelo do meio, o que dá certo. Para eu passar por isso de uma forma mais rápida. Você sabe como fazer. Deixa eu ver a questão amorosa de vocês. Vamos aí, né? Quero energia de reis, e rainhas aqui, hein, gente? Não gosto dessas energias baixas, não. E cuidado para não brigar com os outros desnecessariamente. Desgaste energético desnecessário. Não precisa. Estão precisando de focar no que interessa. Já vi que tem gente aí que tá envolvida na faxina, porque eu vou te contar. Isso veio na minha cabeça de uma forma. Vamos lá. Deixa eu ver, ó. Amoroso, soluções. Tá. Nossa, operação aí. Alguém terminou recentemente, né? Tá bom. No amoroso, para aquelas pessoas solteiras, parece que teve alguma finalização muito recente. Mas isso vai uma solução. Pode ser essa finalização aqui, ó, que tá fazendo você olhar muito pro passado, tá? Mas a finalização que você teve, foi a chave. Ela foi o
o destrave que você precisava para superar uma situação, porque você tinha que mudar de fase. Era o momento de mudar, tá? É uma questão aqui que tá sendo doloroso para você. Ou pode ser que venha a ser, né? Se não aconteceu ainda. Mas é a solução que você precisava. Esse acontecimento aqui, ele veio para te dar estrutura, te mostrar a sua força, te mostrar o tanto que você tem que ser desapegado com relação às coisas. O desapego aqui tá muito forte. Você precisa desapegar do seu passado, desapegar das coisas que não dão certo, desapegar de hábitos que não te levam a nada. E isso vai solucionar a sua vida. Porque aí você passa a se conhecer. E essa situação vai revelar quem você realmente é. Quem você quer ser. Quem é que você sonha em ser. Porque é uma questão de realização de sonhos, que vem lá desde a sua infância. Mas tinham situações aqui que te prendiam. E que te levavam a viver, a arrastar aí parcerias, inclusive, que te levavam ao sacrifício. Talvez você tenha uma doação muito grande aqui para manter uma situação amorosa que não era sua. Se você é casado, aqui a situação que nós temos é você superando aí, vocês lutando muito para superar uma fase difícil no casal. Vocês conseguem entrar em uma solução. Aqui nesse caso aqui para os casais, eu inclusive acho que pode ser uma solução aí de terminar o pagamento de uma casa. Não sei por que eu tô vendo isso, mas enfim. De terminar o pagamento de uma dívida que estava longa aí, que estava tirando o couro de vocês. E aí, que eu vejo essa chave aqui como uma oportunidade de vocês terem uma tranquilidade. Ou então, às vezes, alguém conseguiu aposentar, sabe? E agora a família tá mais tranquila, os filhos criados, e vocês entrando numa nova fase. Sem preocupação, de poder curtir, de poder saber o que vocês vão fazer com o tempo livre de vocês. E aqui me mostra a resistência do casal, tá? O tanto que o casal foi forte para superar todas as brigas e dificuldades que se enfrentaram aí nesse longo do caminho, principalmente com relação a encerrar esse compromisso grande que vocês tinham aqui. Pode ser o pagamento de um imóvel, de um carro, pode ser alguma dívida que vocês tinham que se terminou, de algum empréstimo, alguma coisa. Vocês estavam lutando, vocês tiveram que ser muito fortes juntos. E aí agora vocês estão realizando o sonho de poder registrar esse bem, de poder ficar livre dessa dívida e poderem prosperar, porque tem há um longo tempo vocês estão esperando por essa documentação, tá? Para poder liberar aí. Pode até inclusive ser para esse casal aqui, alguém estava esperando aí uma herança, um dinheiro que ia mudar a vida de vocês, né? E que agora vocês vão ter essa paz. Gente, é isso, mas de maneira geral, o ponto foco é olhar para o futuro, ficar grato com o que você tem. Se o dinheiro que veio aqui, nesse caso, for um caso de dinheiro recebido, pode não ser 100% o que você queria, é o dinheiro que você tem, então é o que nós podemos fazer com o que nós temos, tá? O que pode ser melhorado com isso? Foca nisso, prioriza as questões para não sair do foco. E essa mensagem, não tem mais o que falar, só uma mensagem particular. Espero que tenha gostado aí. Obrigada por terem se conectado. Beijos iluminados, vejo vocês em breve.